Estamos de volta com uma notícia muito importante. O Hamas aprovou agora há pouco o acordo para uma trégua em Gaza. Essas são imagens ao vivo de Doha. A informação da agência de notícias France Press foi confirmada por fontes próximas às negociações que acontecem no Catar com o objetivo de pôr fim aos 15 meses de guerra com Israel. E claro que as informações vão chegando aqui, nós vamos atualizando em tempo real com a expectativa, pelas informações que devem ser divulgadas logo mais direto do Catar. Então, claro, a gente vai acompanhando tudo aqui em tempo real. A informação é a seguinte: Israel e Hamas chegaram a um acordo de cessar-fogo nesta quarta-feira, depois de muita negociação, assunto que inclusive a gente tem acompanhado com análises aqui no Conexão Record News. E segundo uma autoridade envolvida nos debates, isso foi fundamental, esse acordo, essa rodada de negociação, inclusive informação também confirmada pela agência de notícias Reuters, tá? E olha, fontes do Exército de Israel também afirmaram que a Record, que o acordo foi fechado e a assinatura deve ocorrer pela manhã. As informações estão chegando agora para a gente. Você que acompanha a Record News, sempre acompanhando tudo em tempo real. Então, veja, muitos analistas já falam que essa é uma vitória do presidente Donald Trump, presidente eleito, que toma posse na próxima segunda-feira. Muita gente se perguntava o que aconteceria, com essa guerra entre o Hamas e Israel. Israel, que tem um apoio muito importante dos Estados Unidos. Desde o primeiro dia de guerra, os Estados Unidos ofereceram apoio incondicional a Israel. Então, muita gente se perguntava o que aconteceria daqui para frente com o Donald Trump de volta ao poder. Todo mundo sabe que os Estados Unidos iriam manter, obviamente, o apoio a Israel, mas existia realmente uma expectativa sobre essa mudança no governo americano. Então, alguns analistas já dizem que esse acordo já seria uma vitória também ligada a Donald Trump. E olha, com certeza, esses anúncios sobre os reféns também devem acontecer em breve. Logo pela manhã, nós dizíamos o seguinte: havia uma expectativa pela libertação de pelo menos 33 reféns. Isso a gente mostrou no Mundo Record News, primeira edição. E agora a gente vai continuar essa análise com o Kleber Galerani, que é professor de Direito e Relações Internacionais da Universidade Franca. Professor, boa tarde, seja muito bem-vindo. Que dia histórico. A gente acompanha essa guerra já há 15 meses e é um momento realmente muito importante, não é? Boa tarde, Kelly. Boa tarde aos telespectadores da Conexão Record News. Verdadeiramente, nós estamos falando aí de um momento histórico. Após 15 meses de guerra, que matou dezenas de milhares de palestinos, praticamente destruiu o enclave em Gaza. Nós temos aí esse caminho no sentido de chegar a este acordo, esta proposta de cessar fogo com a devolução de reféns e também esse caminho para que, de algum modo, a guerra chegue num novo estágio. Nós observamos que os impasses são, de algum modo, de distintas esferas dentro do governo, em particular israelense, uma vez que boa parte do apoio dos conservadores era no sentido de não se chegar a esse cessar-fogo, bem como uma série de dúvidas quanto a quem governará Gaza depois da guerra. Agora, nós observamos um contexto que parece, de algum modo, se chegar àquilo que já vinha se desenhando desde 2024, no sentido de um cessar-fogo dentro desta guerra que já dura mais de um ano, Kelly. Professor, a volta de Donald Trump tem sido já ventilada que foi fator decisivo para esse acordo de cessar-fogo. Ou seja, seria já uma vitória de Donald Trump. O senhor concorda com essa análise? Nós indicamos que esta mudança política vem de acordo com uma promessa de campanha que ele fez, que era fechar um acordo de paz em seu primeiro dia na Casa Branca e, quiçá, anteriormente à sua entrada à Casa Branca. Entendia-se que esse acordo de paz chegaria propriamente referente à questão ucraniana.
mas agora observou-se uma dificuldade grande na questão ucraniana e agora esse caminho no sentido do Oriente Médio se mostrou, segundo as análises dos próprios assessores de Trump, mais viável. Por isso eu acredito que sim, tenha bastante influência, uma vez que os Estados Unidos é um dos grandes aliados de Israel e sem o apoio estadunidense, dificilmente Israel teria a possibilidade de uma continuidade da guerra, Kelly. Professor, existe também o mérito dos mediadores, né? O Catar sempre se colocando à disposição para ser interlocutor, né, entre as partes, e também o futuro... Na verdade, o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, já teria enviado também representantes para essa rodada de negociação, que foi fundamental, né? Perfeito. Nós temos uma série de outros países ali naquele entorno que, de algum modo, são satélites, no sentido de que, de algum modo, podem colocar as partes em acordo. Isso, para que nosso telespectador entenda, não há uma negociação direta entre Israel e o grupo Hamas. Então, essa conversação direta, ela não ocorre. Na verdade, toda a conversação, desde lá do início da guerra, ela se dá mediante esses intermediários, esses negociadores, sendo o Catar um dos principais deles. Então, nesse contexto, se nós não tivéssemos a atuação nesses grupos, dificilmente nós chegaríamos a um acordo. Ocorre também que, de algum modo, hoje o Hamas está bastante fragilizado diante daquele contexto do início da guerra, permitindo que, de algum modo, também dentro do grupo israelense, da coalizão israelense que apoia Benjamin Netanyahu, se chegue, de algum modo, ao entendimento da possibilidade agora de um acordo com uma argumentação demonstrando que a guerra estaria vencida e que o Hamas estaria propriamente aniquilado. Sem dúvida, né? Há um conjunto de fatores, mas o fator Trump, ele é importantíssimo nesse contexto, Kelly. De qualquer forma, voltando um pouco na história, professor, lá atrás, né, quando Donald Trump passou o bastão para o Joe Biden, ele deixou um grande problema nas mãos do Biden, que era a situação no Afeganistão, né? Como que iria lidar com os talibãs, por exemplo, né? E agora a situação se inverte, né? Antes do Trump assumir o poder, a situação ela já é resolvida. Como a gente está avaliando, o Trump teve um peso grande nisso, incluindo o envio de os negociadores para o Catar, já do novo governo norte-americano. Mas, de qualquer forma, hoje o Joe Biden vai fazer um pronunciamento à nação, vai ser o último pronunciamento do Biden como presidente dos Estados Unidos. Também seria o último pronunciamento dele como político, uma carreira de décadas, de 50 anos, né? Provavelmente, agora vai ser incluído nesse discurso esse acordo de cessar-fogo, ou seja, o Biden, obviamente, vai também querer atribuir ao governo dele esse acordo, não é? Provavelmente sim, Kelly. Nós observamos que no caso do Afeganistão, conforme nós vimos lá no ano de 2021, houve ali uma série de críticas da maneira como propriamente os Estados Unidos saíram do Afeganistão e o que se gerou dentro daquele determinado país. Aquilo que parecia ser a concretização de uma promessa de campanha por parte de Joe Biden naquele determinado momento, acabou se tornando, de algum modo, o calcanhar de Aquiles, o que fragilizou fundamentalmente a política externa de Biden nesse determinado contexto. Agora, nós observamos que Biden foi um ferrenho apoiador e, ao longo de quase todo o período, apoiou Israel nesse determinado contexto. Dizer, né, que nesse momento exatamente os méritos são de Biden, ainda assim que ele traga para ele, por que não ocorreu?
por exemplo, nos finais de 2024, quando já esse desenho estava muito próximo? Por que não ocorreu em meses anteriores? Então, eu acredito que, de algum modo, ali, a presença desses negociadores e a própria postura de Trump, buscando cumprir uma promessa de campanha, tem aí uma grande força dentro desse determinado contexto. Agora, em política é assim, né, Kelly? Aquele que, de algum modo, tem a condição de trazer o mérito para ele certamente o fará. Veja-se internamente, no caso brasileiro, com um plano real, né? Que nós temos vários pais, não só um pai, mas vários pais que digam que, na verdade, são eles os criadores. Quando dá certo, né, nós temos vários pais para aquilo que está estabelecido. Então, tanto Trump quanto Biden dirão que foi ele. Professor, Donald Trump postou agora há pouco numa rede social o seguinte: temos um acordo para os reféns no Oriente Médio. A gente segue sempre aqui acompanhando na Record News, né? Porque as negociações do cessar-fogo entre Israel e os terroristas do Hamas realmente entraram agora nessa nova etapa, né? Durou vários dias e contou também com representantes, a gente lembra aqui, do Catar, do Egito e dos Estados Unidos. Então, esse acordo, ele prevê o quê? A libertação de pelo menos 33 reféns israelenses. E, em troca, Israel soltaria 1.000 prisioneiros e já começaria uma retirada gradual dos militares que estão na faixa de Gaza. Então, claro que tudo isso ainda precisa ser explicado. A gente não sabe ainda como vai acontecer. O fato é que houve, então, esse acordo. E fica essa expectativa agora também, até depois dessa postagem do Trump, agora há pouco, numa rede social, sobre a questão dos reféns, não é? Perfeito, né? São duas etapas, né, dentro desse acordo a permanecer aquilo que estava desenhado. Uma primeira etapa, conforme você bem disse, soltando ali 33 reféns, e na segunda etapa todo o restante, não apenas os reféns, mas também, infelizmente, os corpos de alguns desses reféns que já, de algum modo, não estão vivos, né? É essa a proposta, né? A proposta dividida em duas etapas. A estimativa é que se tem ainda em torno aí de 100 reféns, entre vivos e mortos, e nesse determinado contexto, esta troca, né, por uma série de palestinos que estão ali detidos em prisões israelenses seria fundamental. Ainda que uma troca desigual, né, nós estamos falando da libertação de uma grande quantidade de palestinos em troca dos reféns, em número muito menor, mas também para o governo israelense e também para Trump, no sentido de que aquilo que eles prometeram, eles estariam cumprindo, né? O Benjamin Netanyahu, por exemplo, prometeu que desde o início ele iria buscar incessantemente que os reféns retornassem às suas famílias, né? E agora nós temos uma possibilidade aí viável, ainda que não de uma etapa única, em duas etapas, no sentido de atender aquilo que se foi prometido desde o início, Kelly. Professor, algumas fontes já revelam para a gente o seguinte: existe uma movimentação já rumo à Casa Branca, né? O Antony Blinken, o secretário de Estado, já estaria na Casa Branca. Talvez o pronunciamento do Biden seja até antecipado, porque realmente é uma notícia muito importante. O fato é que, há poucos dias de deixar o cargo, de passar o bastão, esse acordo saiu do papel. Um acordo que muitas vezes, né, parecia distante, porque sempre um lado fazia alguma exigência, por outro lado também os terroristas do Hamas questionavam a forma como seria a retirada gradual de soldados israelenses da faixa de Gaza. Então, veja, essa é uma notícia que certamente o governo norte-americano, o governo de Joe Biden, vai já se pronunciar em breve. Tudo isso é expectativa, a gente segue aqui acompanhando, apurando em tempo real, e imagina também como está a aflição, a ansiedade das famílias lá em Israel, as famílias que ainda esperam por notícias de pessoas que continuam na faixa de Gaza como reféns. E segundo a agência France Press, um funcionário do governo dos Estados Unidos confirmou também o acordo entre Israel e o Hamas. A gente segue aqui trazendo as notícias em tempo real de cada agência internacional e fica na expectativa, então, de um pronunciamento oficial desse grupo reunido no Catar, com representantes, então, do próprio país, dos Estados Unidos e do Egito. Professor?
Perfeito. Essa expectativa, em particular a expectativa das famílias, é fundamental, né? Nós pensarmos no contexto humanitário desta guerra, né? Nós temos aí uma série de repercussões no campo social, para além do campo político, e certamente aqueles que poderão abraçar novamente aí os seus entes queridos, poder ter novamente ali aqueles que eram seus depois de 15 meses, é uma grande vitória. Isso também de parte a parte, né? Porque nós estamos falando aí de mais de mil palestinos presos. Então, essas famílias também terão essa oportunidade. Eu creio que a grande preocupação até dos nossos telespectadores ao longo de todos esses meses que nós tivemos a oportunidade aí de cobrir esta guerra sempre foi a questão humanitária, né? Por trás da rivalidade, muitas vezes entre países, ou neste caso nem propriamente entre países, mas entre um país e um grupo intitulado aí terrorista, nós temos sempre pessoas por trás sofrendo e passando aí por situações calamitosas. Então, é uma grande vitória para a humanidade, isso nós podemos assim dizer, por isso que esse dia é um dia histórico. Eu só registro no sentido de que provavelmente, além dessa questão do anúncio, né, que está carregada até essa chegada de Donald Trump ao poder, esse encerramento do capítulo final de Joe Biden, né, tem muita coisa ainda pela frente, Kelly. Muita coisa ainda, muita água para passar debaixo da ponte, podemos assim indicar, né? Uma vez que nós falamos aqui de um plano de 2 etapas, um plano que exige, né, que aquilo que ficou estabelecido, que primeiramente o Hamas deu uma aprovação verbal e agora, por certo, deu uma aprovação no sentido de assinar esse determinado acordo, agora ele precisa ser cumprido, né? E aí nós vamos acompanhar, certamente, aqui pela Record News, o cumprimento e a efetividade desse determinado plano, uma vez que a rivalidade entre os dois grupos é uma rivalidade bastante acentuada, Kelly. Professor, nos últimos dias, Donald Trump disse algo muito forte, que se não houvesse um acordo, né, a libertação dos reféns, que ele ia transformar, então, a vida do Hamas num inferno, né? Ali ia transformar, principalmente a região ali da faixa de Gaza. Isso pode ter sido bem impactante, talvez também decisivo, né, para esse grupo terrorista que vê que o Donald Trump já vem com uma postura mais dura. E, inclusive, nessa rede social que ele postou agora, eu comentei que ele escreveu o seguinte, né, nós temos um acordo para os reféns no Oriente Médio. E ele continuou, eles serão libertados em breve. Ou seja, fica essa expectativa, então, ele também agradece, mas fica essa expectativa sobre como vai ser essa libertação, quando vai ser essa libertação. E um outro ponto também muito importante é que não se sabe quantos reféns estão vivos, não é? Correto, né? Como eu disse, nós temos aí 2 etapas e a ideia é que, de algum modo, pelo menos nos 15 primeiros dias da primeira etapa, se liberte os 33. Né? E depois, inaugurando a segunda etapa, aí eu não tenho muitos detalhes ainda no sentido de entender como se daria esta liberação. Né? Eu registro que, embora nós estamos aqui enfatizando, em particular, essas declarações mais incisivas por parte de Donald Trump, eu registro no sentido de que também muitas das resistências eram resistências por parte de Israel, conforme aqui nós indicamos, né? Israel já de longa data vinha, de algum modo, ali resistindo a se chegar a um acordo, porque diversos analistas têm indicado que disso dependeria a continuidade da própria coalizão, que é uma coalizão governamental bastante frágil dentro de Israel. Agora, nós observamos que, inegavelmente, né, seja para pressionar o Hamas, mas também para pressionar o governo de Benjamin Netanyahu a chegar a um acordo, uma postura mais incisiva no sentido de que Trump indica de querer cumprir essa promessa de campanha de ter um acordo de cessar-fogo, ou no primeiro dia de ter assumido, que se dá agora em 20 de janeiro, ou um pouco antes, estaria ali cumprida, né? Isso é importante, né? Nós temos o que se indica em política,
política, um período inicial de namoro entre aquele que foi eleito e os eleitores. E esse período de namoro ele é fundamental para decidir o grau de popularidade de determinados governantes na continuidade. Então, se várias promessas de campanha elas vão se frustrando ao longo aí do período inicial, isso gera uma erosão do apoio por parte de Trump. Agora, começa bem, né? Nós podemos indicar que começa bem, atendendo aí uma das principais promessas de campanha de política externa, Kelly. Inclusive, a gente vai mostrar imagens de Tel Aviv, né? Os familiares já ali com tochas, né? Esperando informações, momento de muita expectativa. Não dá para imaginar, né, professor, o sofrimento dessas famílias, 15 meses de angústia à espera de informações, muitos entraves nas negociações, né? Foi uma promessa do Netanyahu trazer os reféns de volta logo no início da guerra, uma promessa muito difícil de ser cumprida. A gente sabe que os primeiros reféns que foram libertados, eles disseram que eles foram separados, né? Que o grupo terrorista Hamas levou cada refém para um canto. A gente sabe também que a faixa de Gaza tem muitos túneis subterrâneos, então que dificultou também a ação para localizar esses reféns.